De repente, tudo muda. A vida que levávamos já não existe mais. Controle e a falta dele. Excessos e, ao mesmo tempo, a paralisia. Decisão e ação. Intenção e seus limites. Na esteira dessa turbulência, dificuldade de equilíbrio e o poder devastador da irracionalidade. Fora de controle. O que você julga controlar enquanto te controla. Tema desta série do Café Filosófico. O autor controla sua obra ou é controlado por ela? E nós, leitores e espectadores, controlamos o que sentimos com livros e filmes e tantas outras obras que consumimos ou somos controlados por eles? Sentimos a reação programada por quem os criou? E como um diretor de cinema, que pressupõe-se que controle absolutamente tudo no seu trabalho, os atores, a luz, o tempo, a emoção, lida com a imprevisibilidade do mundo fora do set de filmagem. Neste Café Filosófico, o curador desta série, Álvaro Machado Dias, conversa com o cineasta Fernando Meirelles sobre o controlável e o imprevisível na criação e na vida. Fernando Meirelles é um cineasta de argumentos originais e também de adaptações literárias. Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel, 360, Ensaio sobre a Cegueira e Dois Papas são alguns dos filmes que ele concebeu e dirigiu inspirado em romances e outros escritos que leu e gostou. A ideia de um cineasta literário é muito provocadora. Como funciona essa história de ir de um registro para o outro? É importante ser fiel à obra original? Como é que é essa história de ser um cineasta literário, que adapta literatura para o cinema e também faz argumentos originais? Conta pra gente. Então, na verdade, eu não tinha intenção de ser um diretor literário, mas acontece que todos os filmes que eu fiz são adaptados ou de peças de teatro ou de livro. Eu leio muito, então isso é uma boa razão para eu adaptar livros. Mas é sempre o que me leva a querer fazer adaptar esses livros é o tema, mais o assunto do que eles tratam do que os personagens. Na verdade, quando você vai adaptar a literatura, tem um lado que é facilitador, digamos assim, porque você já tem sua história, você sabe de onde você vai partir, sabe onde vai chegar, você sabe o arco que você vai fazer. Então, e você também já tem, claro que um livro tem muito mais personagens do que cabe num filme, mas você já tem seus personagens centrais, então você parte de um plano de voo, assim. Só que tem uma cilada aí. Talvez as pessoas prefiram literatura porque ela é muito mais subjetiva. Você entra na consciência, entra nos desejos do personagem, as palavras possibilitam isso. Enquanto a literatura é subjetiva, o cinema é objetivo. A gente chama lente, a gente chama de objetiva, porque a gente tem que contar a história com as coisas que estão na frente da mente, com o que tem concretude, né? Objetos, pessoas, paisagens, luz. Então, como é que você traduz aquele mundo subjetivo com coisas concretas? Esse é o grande desafio, assim. Sim. Então, na hora de adaptar Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, tinha uma sequência que eu achava muito linda, que os personagens e todo mundo vão entrando naquele desespero, e tem um momento em que um personagem liga um radinho e eles ouvem aquela música e todos ficam com êxtase com a beleza, assim. Eles reencontram a beleza. E o texto onde o Saramago descreve isso é de chorar, cara, existe a beleza mesmo no meio. O ponteiro de sintonização continuava a extrair ruídos da pequena caixa. Depois fixou-se. Era uma canção. Uma canção sem importância, mas os cegos foram se aproximando devagar. Não se empurravam, paravam logo que sentiam uma presença à sua frente e ali se deixavam ficar, ouvir, com os olhos muito abertos na direção da voz que cantava. Alguns choravam, como provavelmente só os cegos podem chorar. As lágrimas correndo simplesmente como de uma fonte. A canção chegou ao fim. O locutor disse: "Atenção, ao terceiro sinal serão 4 horas." Uma das cegas perguntou rindo: "Da tarde ou da madrugada?" E foi como se o riso lhe doesse. Eu falei, agora como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou
Aí que tem a coisa da adaptação. Acabei que você não pode ficar falando o tempo inteiro, porque o cinema é uma história, eu pelo menos sempre penso que cinema é uma história contada com imagens. E aí vem um insight, assim, eu achei uma música que eu acho muito simples, que funcionaria ali, é muito linda, é uma gravação dos anos 40 que eu encontrei por acaso. E a obra do Lucian Freud, que eu gosto muito, tinha a melancolia e a beleza, que eu achei que estava nas páginas do Saramago. Então eu juntei aquela música, mas é totalmente intuitivo, assim. Hi, look at there. E eu acho que é uma sequência bonita. Isso é um jeito de como trazer a subjetividade da literatura para o cinema. E isso faz em todos os filmes, tem esses momentos em que se precisa... Como é que eu traduzo? Claro que o ator ajuda muito, né? O ator sendo triste, sendo angustiado, sendo... Mas você fazer um cara com cara de angustiado, você não passa angústia, né? Você está contando que ele está angustiado. Outra coisa é você deixar o espectador angustiado. Enfim, essa é a dificuldade da adaptação, mas é a parte que eu gosto. Parece que o Saramago, ele realmente não estava querendo ceder a adaptação para qualquer um, né? Também tem um processo de conseguir do autor, num caso assim de um autor famoso, esse acesso para poder fazer a adaptação, né? Como é que foi nesse caso? Tanto ele topou com você, mas estava todo mundo querendo fazer. Não, essa história é mais complicada, Álvaro, porque quando eu resolvi começar a fazer televisão, quando eu resolvi começar a fazer cinema, o primeiro livro que eu quis adaptar, isso foi em 98, foi o ensaio. Eu li esse livro me impactou muito. Então fui na Companhia das Letras, pedi para a Companhia das Letras entrar em contato com ele e dizer que eu queria comprar os direitos. E o Saramago respondeu que esse livro não serve para cinema, esse livro é literatura que jamais poderia ser adaptado, e fechou o assunto. Aí na mesma época a Companhia das Letras falou, mas eu tenho Cidade de Deus aqui. Me deu para ler, eu li, comprei, adaptei. Mas por que eu não consegui fazer o Saramago? E aí eu tirei da cabeça. E 15 anos depois, um produtor canadense, que também gostava do livro, foi até a casa do Saramago, em Lisboa, tal, e convenceu. E resolveu me convidar para dirigir. Mas coincidência, no mundo existe o quê? 40 mil diretores. Por que ele achou que eu fosse dirigir aquilo? Foi uma loucura. Ele me convidou e eu topei, porque eu falei, não pode ser, que esse livro voltou para mim assim de graça. E como é que foi essa ideia de filmar, você que é um artista tão visual, uma cegueira branca? A cegueira do livro é branca, né? No filme é branca porque é uma cegueira, as pessoas ficam brancas. Foi difícil, a gente fez fotograficamente, é tudo um pouco super exposto, a gente tentou usar um filme inteiro meio monocromático, assim, para não dar muito destaque pela cor de volumes. Mas é muito difícil, porque o cinema, toda cena com atores tal, no cinema é baseada no olhar. Né? Eu estou conversando com você aqui, eu faço assim, puf, eu corto para lá. Para onde o personagem, né, o ator olha, você corta. É sempre a subjetiva dos personagens. Né? O filme é basicamente uma subjetiva dos personagens. Você olha. E quando o ator não olha nada, quando ele vira e ele não pode olhar porque ele é cego, por que eu corto? Quando ele faz assim, por que eu vou cortar para lá? Ele não viu o que está lá. E qual que é a solução para isso? A Julianne Moore, ela enxergava, então eu usava muito a subjetividade dela o tempo inteiro. A gente conta a história a partir do ponto de vista dela, mas quando ela não está, era complicado. Give us food, I say let's get it ourselves. Everybody, please, stick together. You haven't eaten in 3 days. Oh, lady, I'll never forget your voice. I won't forget your face. E tem uma outra coisa nesse filme que parece que ele é meio premonitório, né? Com esse lance de pandemia e na pandemia de cegueira. Você vê algum paralelo com essa pandemia? Eu vejo, eu quis fazer, enfim, gostei dessa história e quis fazer, por incrível que pareça, já por causa de crise ambiental. Nem era tanto de clima, mas no fim dos anos 90 eu tinha uma nítida sensação que a gente estava consumindo o planeta e que esse troço não ia dar certo. Já tinham muitos alertas, claro, estava começando as COPs,
mas ninguém se tocava. E eu sentia que havia uma cegueira na sociedade, aí li esse livro e vi uma frase do Saramago, que era a minha sensação assim, as pessoas estão vendo, mas não veem, né? Elas enxergam, mas não estão enxergando. E era isso que me interessou na história. Que legal. Bom, e agora mais ainda, eu acho que esse filme ficou muito mais atual com a né? pandemia, porque tem a coisa de que você tem que parar o mundo, você tem que parar tudo. Mas mesmo com a pandemia, eu acho que a gente ainda não está enxergando. Para mim, a cegueira com crise do clima ainda é total, cara. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Estamos a destruir o planeta, e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. A cegueira também é viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Profético, hein? Uau! Nossa, esse texto parece que está falando sobre hoje, né? Incrível, né? Lindo. Minha pergunta para você, Fernando, é sobre imprevistos. Quando a vida profissional avança com sucesso, que é o seu caso, começamos assim a ter uma chance de achar que está tudo sob controle. Eu quero saber de você como você cuida para não viver dentro desta bolha de controle, onde você controla tudo, o vento, a luz, a equipe e tudo mais. Como que você faz para manter um grau de imprevisibilidade que desafie a sua criatividade no seu trabalho? Ou você prefere uma vida planejadinha? Um beijo. Eu tenho uma história que acho que me ajuda a fazer isso assim. Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, uma noite eu estava andando com a família na fazenda e tal, olhei para o céu, deitei no chão e tive uma espécie de uma epifania assim. Eu senti o tamanho do universo, mas foi um troço muito esquisito. E eu senti muito medo, eu fiquei apavorado, que eu percebi que era uma merdinha assim, que eu não tinha nenhum... E depois, até os 15, 16 anos, eu tinha medo de olhar para o céu, assim. Eu tinha esse troço nunca mais, esse pavor, o maior pavor que eu senti, nunca mais saiu de mim. E hoje eu olho para o céu aqui, não estou com medo. Mas eu acho que ficou a sensação da minha insignificância, cara. Então, acho que eu diariamente penso na morte e eu tenho noção precisa de que a minha vida é uma merdinha, não vale nada, cara. A gente não tem que... Então, se você não tem expectativa, porque você não vale nada, eu acho que facilita. Você não se frustra, você não sobe no tamanco, porque você sabe, eu sei o tamanho da minha insignificância. Eu acho que isso que me ajuda. No próximo bloco... Agora, o livro eu acho que não deve acabar, não. Não. Porque a história, a palavra tem uma capacidade que o cinema não tem, eu acho. Quando se compara a avaliação de livros e sua respectiva adaptação para o cinema, os livros, em sua maioria, costumam ser considerados melhores que os filmes. Possivelmente pelo nosso apego às construções imaginárias que fizemos durante a leitura. O filme que dirigimos na nossa cabeça e controlamos detalhe a detalhe. Será que quando uma obra literária é adaptada para o cinema, ela perde a riqueza de imaginação ou ganha novas interpretações? Para o diretor Martin Scorsese, o cinema é uma função do que mostra e do que oculta, ou seja, dos espaços impensados deixados para cada um usar o seu imaginário. No Jardineiro Fiel, no DVD do Jardineiro Fiel, o John le Carré, que é o autor do livro, ele coloca que você aproximou a temática da questão do subdesenvolvimento, das questões brasileiras. E uma coisa que eu acho que ele fala que é também muito verdadeira é que, no final das contas, você deu mais vida para as favelas, para aquilo que, em última análise, advém de uma experiência brasileira. Como é que foi isso? Isso é de fato o que aconteceu? É de fato, ele me falou isso, que ele tinha ficado feliz porque se um diretor inglês tivesse feito aquela história, ia ser uma história muito inglesa, assim, e que eu olhei para o outro lado.
you. I'm fine, thank you. How are you? How are you? Jomo is getting a test. Of course, you told him to. It was a suggestion, not an order. Can I just choose which that looks suitable? Kyoko. Kyoko, hello. De certa forma, a adaptação abriu, era um livro em inglês e virou um filme mais universal do que o livro. Fiquei muito feliz que ele... Né? A hora sempre de mostrar o filme pro autor é muito tensa, eu sempre fico muito em pânico, né? Nesse caso, você entende que a adaptação, em última análise, ela foi uma tradução ou ela efetivamente colocou elementos novos na história? Como você vê hoje em dia isso que você fez? Não, eu acho que a adaptação sempre tem que trazer elementos, porque quando você comprime muito a obra, você muda, você não consegue... Vai virar outra obra, né? Você faz uma outra. Na hora que você seleciona, você tira um pedaço da história para fora, você elimina personagens, você está remodelando a obra, né? E muitas vezes você coloca a adaptação do 360 também, que é baseada numa peça, né? Uhum. A Honda, ela é completamente diferente. Ela manteve praticamente só o princípio da peça e começa em Viena e termina em Viena, como na peça, mas fora disso ela é completamente livre. They tell nothing but lies. I dissolve into the wax of a flickering candle. In this kiss. Isso, no final das contas, torna a adaptação tão original quanto o argumento original, você não acha? Um roteiro original, na verdade, ele nunca é 100% original, porque a gente sempre faz um roteiro original baseado em matéria de jornal, em uma pesquisa. Na verdade, eu acho que talvez se trabalhar em cima de um livro é mais uma adaptação e trabalhar no roteiro original é mais uma curadoria de muitos livros e muitos textos. Uma coisa, Fernando, você me parece um cineasta muito preocupado em sempre ter uma mensagem profunda, clara, mas ao mesmo tempo ter um filme que funcione do ponto de vista do engajamento que ele gera na audiência, um filme que não seja chato. Quais são os preceitos para isso? Como é que você combina essas duas coisas? Quando eu olho para um filme, eu estou sempre mais interessado no que está atrás da história do que na própria história dos meus personagens, assim. É como se eu usasse, enfim, eu quero contar, sei lá, Cidade de Deus, eu quero contar sobre aquele mundo, um mundo que é separado da sociedade brasileira, tá? ou enfim, qualquer filme. O que está por trás, o contexto me interessa, e aí você usa os personagens para revelar aquilo lá. Só que esse é o truque, assim, se você revela demais o seu contexto, fica tudo muito, né, fica expositivo, fica muito na cara, e eu odeio quando assisto um filme, eu sinto a mão do diretor querendo me vender a própria agenda. Então tem que trabalhar bem as tramas dos personagens, porque os personagens é como um Uber que te leva, você quer fazer uma viagem para mostrar aquele contexto e os personagens são só uma ferramenta para você mostrar o que está por trás. Para mim, pelo menos, eu penso isso assim. Porque eu tenho colegas que fazem filmes lindos, que é tudo sobre psicologia, sobre as relações, Mas eu realmente estou mais interessado no aspecto sociológico de como que aquele personagem funciona na sociedade, eu estou sempre mais... Não existe certo e errado, não existe, enfim, é só o meu enfoque é sempre mais... Você acredita que essa maneira mais estruturalista de abordar, se é que a gente pode chamar assim, ela de alguma maneira reflita questões, preocupações com as sociedades dos países em desenvolvimento, do Brasil? Por exemplo, eu penso no Cidade de Deus e até o paralelo das favelas com o Jardineiro Fiel, essa maneira de mostrar as coisas, ou você acha que simplesmente é uma escolha pessoal? Assim? É uma escolha pessoal porque... Sim, mas é uma escolha motivada por uma preocupação, por assim dizer? Eu acho que o fato de eu estar no Brasil, de eu ter essa experiência de ter
pessoas invisíveis ao meu lado, isso sem dúvida me deixa mais sensível a essa questão. Tem uma história curiosa, quando eu estava lançando o Jardineiro Fiel no Japão, um jornalista, faz aqueles dias de entrevista, um jornalista sentou e perguntou, queria saber por que você está fazendo o mesmo filme pela terceira vez. Falei, como é que é? Você está se repetindo. Falei, como? O cara falou, você fez Doméstica, que era sobre exclusão, né? Tinha uma pessoa dentro da casa que era invisível, sobre exclusão doméstica. Depois você fez Cidade de Deus, que é exclusão de uma parte da sociedade dentro do próprio país. Agora você está fazendo, de novo, um filme no mundo, uma parte do mundo que é excluída. Por que você fica repetindo, fazendo esse mesmo filme? Eu fiquei muito impressionado, cara. Nunca tinha pensado nisso. O cara me deu essa... Mas, enfim, né? Falando assim, talvez por ser brasileiro, essa questão da exclusão, da injustiça social e tal, me cale muito fundo. Então, acaba que eu fico repetindo o mesmo filme. E como foi essa experiência lá em Cidade de Deus? Teve uma vivência na favela, não teve? Conta pra gente como... Teve, evidentemente, porque a gente teve que preparar todo o elenco. Então como foi essa preparação? Todo o elenco foi um elenco de lá mesmo. Então eu usei muitos os atores, os garotos, para criar os textos enfim, eles nunca receberam o roteiro. A gente ensaiava com eles, a gente contava para eles como é que era a cena. Ó, você tem que fazer aqui, você chega, no momento tal, faz aí. Eles iam improvisando. E no meio do improviso, eu tinha o roteiro na mão, eu sabia o roteiro. No meio do improviso, eu falava, em vez de falar isso, fala isso aqui. E aí o cara começava a usar as frases do roteiro sem saber que... E misturado com as frases dele. E aí ficou um troço muito orgânico, porque de fato é vivo. Você acredita naquelas pessoas, porque de fato elas que estão falando aquilo. E como aqueles atores eles não têm técnica, né, de ator, de fingir, digamos assim, eles podiam expressar eles mesmos. Cada personagem ali, eu tive esse cuidado de cada personagem é muito parecido com o próprio ator que interpreta, assim. E eu peguei algumas coisas dos atores e coloquei na história, inclusive. Então, por exemplo, o Buscafé, na história, ele é virgem, né? O problema dele é que ele precisa transar pela primeira vez, tem, sei lá, 16 anos e tal. Isso era um problema do ator, do Alexandre. Ele falava, pô, cara, tô mal. Então, eu enfiei no personagem, assim, eu fiz esse trânsito, sabe? Tinha um outro personagem que, uma vez o pai tirou ele da boca e bateu nele, deu um tapa na cara. Isso para ele, que fazia o papel de marreco. Escrevemos a cena lá e fiz ele tomando um tapa na cara do ator, porque isso acho que ajudou também. Os personagens e os atores se confundiam um pouquinho, sabe? A Luna Lobão pergunta para o Fernando, mas o Álvaro fica à vontade também. Como você pensa o papel histórico do cinema? Em um mundo que lê cada vez menos, qual o papel dos seus filmes na construção crítica da história? O cinema construiu nossa civilização, né? A gente é o que a gente é. Acho que o cinema tem um grande peso em estabelecer. Bom, a gente sabe que o cinema americano... Eu tenho uma provocação monstruosa, era essa. Não, a gente sabe que o cinema americano construiu... Soft power. É soft power, O cinema americano construiu a nossa civilização, né? E construiu daquela forma que eu falei bem... A civilização americana era o pano de fundo. A gente ficava lá assistindo o filminho do namoradinho, mas aí tinha o baile de formatura. Eles foram mostrando como é que era uma vida ideal, né? Qual que é o way of life. E a gente comprou aquilo que estava no fundo das histórias que a gente estava vendo. Agora, o livro eu acho que não deve acabar, não. Não. Porque a história, a palavra tem uma capacidade que o cinema não tem, eu acho. Essa coisa que eu estava falando de subjetividade, de você entrar dentro do pensamento abstrato, o cinema não chega lá. Minha percepção é que quando você lê, você precisa alucinar aquelas coisas todas. Isso é maravilhoso. E esse processo de alucinar as coisas é maravilhoso, exatamente. Prazer é um prazer muito grande. Então, não tem por que sumir, porque sabe, é a perda de algo muito bom, muito gostoso de fazer, né? Então, eu acho que a literatura segue e a leitura de maneira geral. Até o seguinte, né? Uma coisa que a gente vê muito é esse uso cada vez mais massivo do VR, da realidade aumentada, nos mais variados contextos. Agora tem o metaverso, né? Ou pelo menos tem o projeto do metaverso, enfim. Essas coisas todas que tem um quê de audiovisual, tem um super componente audiovisual, elas são legais, mas tem um lado em que elas justamente ocupam os espaços para abstração, para imaginação, para a criança pensar, para a criança criar na cabeça. E
algo se perde de valioso nisso, né? Então eu acho que também, por mais que exista hoje em dia essa enorme empolgação com essas tecnologias, e eu mesmo sou dono de empresa de tecnologia, então eu acho que tem um lado assim que me fascina e me toma o dia a dia, mas eu acho que na verdade o pensar em si mesmo traz uma beleza que é insubstituível, que ela só acontece porque a gente vive esse mundo e dentro da nossa mente a gente imagina de uma forma que é irreplicável por qualquer outra tecnologia que não seja a dos neurônios. Eu concordo. A coisa de você ler e inventar o mundo que você está lendo. O privilégio é você inventar esse mundo e depois botar nas telas, né? Não, mas aí você sempre reduz muito, né? É outra categoria, não é para comparar, não tem melhor e pior. No próximo bloco... Eu era mais racional e cada vez mais intuitivo. Não sei se isso é maturidade ou se é preguiça, cara, mas eu não planejo mais. Será que controlamos nossos talentos e vocações para seguir os caminhos que escolhemos? Ou nossos caminhos são determinados por eles? E como aproveitar os improvisos do caminho para chegar a lugares que nem imaginávamos? Fernando Meirelles primeiro estudou arquitetura, profissão de quem imagina as casas, as cidades, o mundo que habitamos antes dele existir. Depois a vida desenhou um outro projeto para ele. E Fernando virou cineasta, profissão de quem também faz os mundos imaginados existirem. De quem faz o público esquecer que está frente a uma tela assistindo. Como disse o diretor Roman Polanski. E como é que você se descobriu um contador de histórias? Um cara que veio da arquitetura? Quando que essa história de contar histórias surgiu para você? Eu acho que antes de contar história era mais a mágica do cinema que eu gostava, assim. Comecei a fazer os primeiros filmes que eu fiz umas animações, coisa do desenho criar vida, e fiz muito vídeo experimental, assim. Mesmo Super 8, fiz um Super 8 também, imitando aquele Norman McLaren, mexendo com o tempo, né, fazendo filmes quadro a quadro, para alterar o tempo, alterar a percepção de realidade. Então, as primeiras coisas que eu fiz, assim, como moleque ainda, é tudo sobre alterar a percepção. Alterar o tempo, alterar as cores, mesmo. Muito experimental. Não tinha história nenhuma, é só o prazer de ver uma realidade modificada, assim. E aí a história foi vindo aos pouquinhos, assim, mas não era... Nunca escrevi contos, nunca escrevi romance, não tenho... Fiz bastante vídeo, depois fiz bastante publicidade por um grande tempo da minha vida, que é uma ótima escola, assim, porque você filma praticamente toda semana, cada dia com um fotógrafo, com um diretor de arte, então é uma escola muito boa. E acaba que você pega a gramática. Eu me sinto muito seguro com a gramática do cinema, assim. Se eu precisar decupar uma cena, ela vem naturalmente, sabe? Ela começa... Então eu posso pensar na história, eu posso pensar nos personagens, eu não preciso me preocupar com a gramática. Isso me dá uma segurança, assim. Para o aluno de cinema, para a pessoa que está aprendendo, o que você recomenda, assim, do ponto de vista da sua experiência? Você que fez um caminho alternativo ao da academia. A minha experiência é filmar, filme e monta. Foi assim que eu aprendi, trabalhando, fazendo um volume enorme de horas e horas de filmagem e horas de montagem. Eu mesmo que montava as coisas que eu fazia. Foi assim que eu aprendi. E você falou certo, eu não tenho uma formação acadêmica de cinema, assim. Eu li poucas coisas de cinema, eu não tenho a teoria, o conceito. Eu li diretores que eu gosto, que escreveram biografias, eu li um ou outro autor, alguns manuais, né, manual de roteiro, enfim. Mas eu não tenho uma bagagem teórica do cinema, assim. Você veio pelo caminho do fazer. É mais realizando e percebendo, assim, um outro tipo de aprendizado. O jornalista e pensador da cultura Malcolm Gladwell, não sei se você conhece esse cara. Não. Muito legal. Ele tem uma teoria sobre as 10.000 horas, que diz o seguinte, basicamente que não é dele, que ele traz, assim, ele publiciza, que a gente precisa de 10.000 horas de voo, fazendo qualquer coisa que seja, para realmente se tornar expert nessa coisa. Isso, em geral, tomam 10 anos na vida de quem está dedicado. Ou seja, até um pianista virtuoso, na verdade, com 14 anos de idade,
é virtuosa aos 14, porque aos 4 já estava lá tocando. Você precisa dessas 10 mil horas. Você acha que tem um lance assim? Você se sentiu evoluindo ao longo do tempo? Não, a minha experiência pessoal, eu comprei totalmente a teoria. E quanto tempo foi para você, por sentir que você aprende? Eu acho, deixa eu ver, eu acho que foi o tempo que eu levei para sair do vídeo e TV e entrar no cinema. Que foram, eu comecei ali com uns 30 anos, fiz o primeiro filme com 40, foram 10 anos, Juro. Parece que é combinado, né? Parece que é combinado. Foi o tempo que eu fiquei fazendo publicidade, outras coisas, até falar, chega, agora eu já sei. Agora, lá no começo eu queria fazer cinema, mas eu gastei esse tempo aprendendo essa gramática, como eu chamei. Às custas dos clientes. Às custas dos clientes. E que são ótimos patrocinadores, porque eles são muito exigentes, né? Claro. Eles te pagam para fazer 30 segundos, e naqueles 30 segundos, se o cabelinho tá fora, o cara não gosta, manda tirar 2 frames. Então você tem que ter um rigor, você fica realmente muito rigoroso, se aprende. Eu tinha clientes que são os caras feras aí, sei lá, Nizam, Washington Oliveto, Marcelo, você só pega uns clientes barra pesada. Esses caras que me ensinaram por serem exigentes, assim, não, você aprende, né? Mas eu acredito muito nisso também, né? Eu fiz um caminho que é da academia e hoje em dia tem empresas, eu acho que é isso aí, quando você atende o cliente, você no final das contas aprende muito, porque você tem que subir a barra, não tem conversa. Exato, subir a barra, essa é. Essas coisas que você está dizendo aqui são muito do planejado, do córtex pré-frontal, da racionalidade. Do outro lado, você estava trazendo toda essa intuição. E eu te pergunto, e aí, como é que você é um cineasta, você se sente um artista e um fazedor mais intuitivo ou mais racional? Então, eu sinto que no meu percurso eu comecei mais racional, assim. Quando eu filmava essa fase de publicidade e tal, os primeiros filmes, você vai para o set, é muita gente envolvida, você tem que chegar lá e você tem que dar resposta. Você não pode chegar lá e falar, não sei, porque cada hora de filmagem custa muitos milhares de reais, assim. Então você precisa... Então eu planejava, eu chegava com storyboard, eu ia na locação, eu era muito CDF, assim, porque eu tinha muito... Aí é o pré-frontal aqui funcionando e o rigor e aí com o tempo... Mas eu também tinha a coisa de sacada, né? De quero produzir essa imagem porque veio uma imagem. Puf, aparece e eu vou lá e chamo o diretor de arte, não quero fazer isso aqui porque tem que ser verde aqui. Não sei porquê, mas tinha as duas coisas, mas eu controlava muitas coisas. E ao longo do tempo eu fui parando eu parei de fazer storyboard há muitos anos. Agora eu vou numa locação, eu sei aonde eu quero chegar com a cena. Às vezes, se eu tive sorte, eu consegui ensaiar com os atores. Mas onde vai câmera, como é que é movimento, como vai ser montado, na hora pinta. E fala nisso, como é que você trata os atores na hora de ver? É lá Kubrick, é 200 repetições, ou você tenta encontrar mais um sweet spot? Não, eu conto com os atores, cara. Dificilmente eu falo pro ator o que fazer. É muito mais, eu pergunto. Na hora do que você está ensaiando lá, porque no dia não dá muito, você tem que correr, né? Mas aí você faz um ensaio, eu sempre, como é que faz? Onde que você quer sentar? Para onde que você quer andar? E aí o cara vai fazendo, a cena vai nascendo do próprio ator, e você fala, não, peraí, faz um pouquinho, e se você fizer um pouquinho mais forte isso? Mas eu chamo um cara que eu confio, que é um artista, que tem uma sensibilidade, que conhece o personagem mais do que eu, porque eu estou lidando com o filme inteiro. Ele só está pensando naquele personagem. Eu quero ouvir o que o personagem que ele está pensando. Então, em geral, eu pergunto e não mando. Eu não dirijo, eu faço perguntas. Você chama Anthony Hopkins, digamos, falamos dele aqui, para ser uma coisa extrema. Eu não vou dizer para ele como ele tem que fazer a cena, pelo amor de Deus. Ele que me diga como é que é a cena. E depois, se eu quiser alguma coisa, eu ouso falar. E se você se sentar nessa hora, você vier e sentar aqui? Mas deixa o cara, né? Eu sou um facilitador, né? Esse é meio a minha cabeça, assim. Então, eu diria que eu tô cada vez mais... Eu era mais racional e cada vez mais intuitivo. Eu aprendi a confiar nessa coisa que uma hora vai vir a ideia. Chega na hora, eu vou ter a ideia. Cara, e tem.
Que legal. Não sei se isso é maturidade ou se é preguiça, cara, mas eu não planejo mais. Tem um exemplo, bom, agora no Dois Papas eu ficava curtindo essa coisa de cada vez que vai para o mundo do Bergoglio, ele é mais confuso, é caótico visualmente, aquelas favelas argentinas em Buenos Aires e tal, e o mundo do Ratzinger alemão, câmera travada, geometria, enfim, brinquei um pouco com isso. E no Cidade de Deus, o filme tem três momentos assim, muito claros. Sim. Tem um primeiro momento que as pessoas estão chegando em Cidade de Deus, então a gente tem muito horizonte, são as casinhas novas, as pessoas estão pensando no futuro, tinha uma certa ordem, as casinhas certinhas e tal. Então o filme tem muito horizonte, muito céu, muito... Daí começa a entrar a maconha na Cidade de Deus, a situação fica um pouco mais caótica, mas é mais alegre, uma coisa mais colorida também, mas você já não vê muito horizonte, tem muitos muros, muito prédio fechando as perspectivas. O filme vai como se aqueles moleques estivessem se prendendo, assim. E a terceira parte do filme, que é uma guerra, aí eu comecei a usar lentes muito grandes. Cada vez eu comecei com grande angular e terminei com teleobjetivos. Na teleobjetiva o espaço cola nos atores, assim, você perde noção do espaço. Então a última parte do filme você já não tem mais arquitetura, você só tem textura como se o espaço tivesse desaparecido, é só causa, assim, são só paredes, texturas, um tom mais frio e... Enfim, se eu só pegar alguns fotogramas do filme, você vê como que a história evolui, assim. A narrativa emocional do filme está na arquitetura, como eu retratei a arquitetura. Eu sinto também. Propósito, dois filmes que tem fotografias magníficas. E os dois são do Charlone, né? Fotografia. O César. O César é um parceirão também. Essas coisas são conceituadas antes, assim. A gente senta numa mesa e como é que a fotografia e a arquitetura, a direção de arte podem contar a nossa história sem os atores e sem o texto. É muito legal. Você parte de uma coisa muito estruturada e aí você se permite desestruturar, não para romper tudo, mas você se permite brincar, porque você já sabe onde você está. Né? Fernando, esse momento que a gente está vivendo agora me lembra muito o momento em que nos conhecemos. Por quê? Porque quando nos conhecemos, eu vinha do mundo acadêmico de cinema, tinha estudado 4 anos numa escola de cinema, trabalhava na indústria cinematográfica, que tentava imitar todas aquelas estruturas grandiosas, e vocês, um grupo de jovens arquitetos rebeldes, tinham descoberto o Matic e estavam reinventando o cinema, estavam fazendo cinema com câmera Matic, que mudava totalmente, porque não tinha a duração do plano, não tinha o custo do negativo e tal. E aquilo foi uma revolução. Estamos vivendo a mesma coisa. Hoje a gente consegue fazer um filme com celular. O Steven Soderbergh, grande cineasta, diz que só filmará com celular. E as redes estão inundadas de filmes que a gente pode até dizer de certa qualidade. A gente vê youtubers fazendo coisas maravilhosas. Eu me divirto assistindo TikTok, Instagram, sei lá o que tal, e vejo os monólogos e as dancinhas e sei lá o que tal. Todo mundo é cineasta hoje. Como é que a gente se coloca frente a isso? O César, para quem não conhece, é um artista impressionante, assim. Ele que... Primeira vez que eu vi uma câmera, ele era o fotógrafo, enfim... Aí eu trabalhei anos com ele em publicidade e tal, ele é meu professor, assim, tudo que eu sei de cinema é com o César. E o César é o cara que quebra os protocolos, assim, se existe uma maneira certa de fazer, então vamos fazer de outro jeito, porque deve estar errado se a gente está fazendo da maneira que todo mundo faz, assim. Ele tem sempre essa... E o tempo inteiro ele me desafia, E agora, atualmente, nas últimas semanas, eu venho recebendo uns posts do César sobre filmar com celular. Eu tenho certeza que ele vai fazer esse próximo filme comigo. E eu tenho certeza que ele está se preparando para sugerir a gente fazer esse filme ao redor do mundo com o celular dele. Tenho certeza que essa está vindo, porque ele já falou que tem uma lentinha que fica muito boa, tal, enfim. Eu tenho que... E o pior é que eu compro as coisas que ele me vende. Mas eu entendo o que ele fala. Antes se você tinha acesso ao equipamento, a uma estruturinha, você podia ser um cineasta. Eu faço um filme e você não faz porque você não tem.
hoje todo mundo tem. O que nos diferencia, né? Para onde a gente vai? Eu acho que sobra a curadoria, né? O que você tem a dizer. Porque equipamento, técnica e a linguagem agora todo mundo tem. Então você precisa ter a boa ideia mesmo, né? E talvez, ele falou, para onde a gente vai? O César pergunta, não sei, vai ver que a gente já virou dinossauro, faz mais esse e vai para casa, né? Vai saber. No próximo bloco... A gambiarra, na verdade, é um design da precariedade, mas é um design. Sim. Tem pensamento, tem criatividade, tem invenção com o precário, com o pouco, com o barato. Como você definiria o termo gambiarra? É o improviso? É a solução possível? É a criatividade que nasce da ausência de recursos? Ou gambiarra seria o nosso jeito de não deixar o que falta nos controlar? E mais, seria a gambiarra capaz de nos salvar da escassez de recursos que o futuro parece reservar para o planeta? Gambiarra tem patente no Brasil e foi tema da abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, dirigida também por Fernando Meirelles, que definiu gambiarra assim: com o mínimo, você consegue fazer o máximo. O berimbau é um pedaço de pau com um arame que vira um instrumento. Feijoada, o prato principal do Brasil, é feito com sobra do porco. A gente sabe fazer com pouco. Fernando, uma das experiências mais fortes dos últimos anos foi a abertura das Olimpíadas Rio 2016. E um dos motes era a ideia de fazer mais com menos, né? De adaptar as coisas. Você vê nisso aí, houve uma tentativa de traduzir uma criatividade brasileira? Como é que foi essa história aí? Teve a abertura das Olimpíadas, eu fiz com o Andrusha Weddington e a Daniela Thomas, né? Não dirigi sozinho. E a gente tinha um problema muito grande ali, porque antes da gente tinha vindo, eu acho que ainda é a abertura mais bonita, que eu acho que é a de Atenas, e eles são olímpicos, eles inventaram a civilização ocidental, ou dizem que inventaram. Depois teve a da China, que é aquele poder, aquela escala, aquele negócio que ninguém ia superar aquilo. E aí veio a de Londres, que era muito pop, muito bonita, e eles simplesmente falaram, olha, nós inventamos fizemos a Revolução Industrial e fizemos a Revolução da Internet, nós somos os inventores do mundo contemporâneo, assim. E aí veio a gente, o que a gente faz? Agora é a vez do Brasil, o que a gente fala, cara? Essa era a crise. Então, a sacada foi assim, vamos falar sobre, em vez de a gente falar sobre o próprio umbigo, como fez Grécia, Pequim e Londres, vamos falar sobre o planeta porque estamos precisando. Aí, então, isso foi maravilhoso. O tema da nossa abertura era crise ambiental, e, enfim, então, em vários segmentos, você tinha esse apelo, enfim. E para falar, a gente não tinha dinheiro também. Enquanto os outros tinham bilhões e bilhões de dólares, a gente tinha um orçamento muito curto. Então pensamos, vamos usar o que o brasileiro tem de bom, que é o jeitinho brasileiro. E tinha esse conceito da gambiarra. A gambiarra, na verdade, é um design da precariedade, mas é um design. Sim. Tem pensamento, tem criatividade, tem invenção, com o precário, com o pouco, com o barato. Então fizemos toda a abertura baseada em coisas simples, em gambiarra. Então a floresta é umas fitinha que você compra no armarinho, fitinha pendurada, elástico pendurado, as caravelas são os pedaços de ferro. Foi toda cheia de gambiarra, que é o jeitinho brasileiro, mas tem uma inventividade, tem acho que deixou um espírito brasileiro na cerimônia. Teve um impacto incrível, né, no brasileiro. Mas aí tem uma outra questão que é essa do meio ambiente. Qual que é o papel do Brasil nisso? Sabe? Vocês levaram uma mensagem para o mundo e, afinal, e aí? Como é que é o Brasil... Mensagem, por sinal, acho que na Olimpíada a mensagem meio passou batida, porque por alguma razão a gente não quer, aqui voltando ao ensaio sobre a cegueira, a gente não quer enxergar, cara, ninguém quer enxergar isso. Eu me vejo hoje como um paciente terminal, Álvaro.
Quando eu penso em futuro, eu penso, não, o meu legado, não tem legado, cara. Não tem legado, porque não tem futuro. Assim, desculpa ser baixo astral assim, mas o que eu faço, cinema e tal, não importa, cara, porque isso não tem futuro. Isso é uso agora, porque daqui muito pouco tempo isso não vai ter a mínima importância. Só para te pôr o estado mental em que eu vivo. Eu estou fazendo um filme agora que é sobre clima, porque esse é o assunto, mas eu já não tenho mais nenhuma... talvez seja bom até se viver como um paciente terminal, porque eu vivo hoje, né? Eu não fico vivendo amanhã, pensando em depois, e a imagem, e nada. Eu tento viver o hoje, porque eu acho que temos o hoje. E o hoje está melhor do que amanhã, tenho certeza disso. Por que isso? Porque o que leva as pessoas a negarem essa realidade? Você acha que é uma dificuldade de lidar com a finitude ou é hipocrisia pura e simples? Isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Bom, eu acho que é hipocrisia. Eu acho que isso tem muito a ver com os interesses. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, é cálculo utilitário mal feito. De gente que realmente tem interesses imediatistas e acha que vai ser melhor passar esse problema para frente e agora conseguir simplesmente aplicar tanto políticas quanto lógicas empresariais que fazem mais sentido. Sinceramente, eu acho isso. Sério, eu não acho que é tanto uma questão de consciência e de uma dificuldade, vamos dizer assim, de um viés inconsciente, porque as coisas estão claras demais e as evidências não são de hoje, elas estão aí, estão sendo trabalhadas por bons comunicadores, então tem todas as maneiras de falar isso, de mostrar isso. É difícil engolir a ideia de que, nossa, eis aí um viés, uma dificuldade de lidar com a finitude do planeta. Não é isso, a notícia, quando você começa a ouvir sobre isso, é muito chato, cara, é muito desagradável. Será que não é isso? A gente não está preparado, então a gente... Não, vamos mudar de assunto. Eu acho que sim, mas eu acho que para quem realmente toma as decisões que importam, não. Não, eu acho que agora parece que as decisões estão começando a ser tomadas. Agora, teve um esforço da indústria do petróleo de negar, né? Nesse filme que eu estou fazendo, tem um pouquinho, a gente mostra um pouquinho como os caras trabalharam desde os anos 40, eles sabiam do risco de aquecimento do planeta por causa de emissão de carbono, e esconderam isso. E negaram, até 10 anos atrás eles ainda negavam. Fernando, você não quer falar só mais um pouquinho aí sobre esse filme que você vai fazer? A gente quer saber de futuro, do que vem a seguir, assim, só pra gente fechar. É um filme sobre crise do clima. Como eu estava falando, eu quero falar sobre esse é a história, o contexto que eu quero, a história que eu quero contar. Para fazer isso, na verdade eu quero falar sobre crise do clima do ponto de vista de adolescentes. Do ponto de vista de uma geração que vai pagar essa conta, assim, né? A gente está passando essa conta para essa geração. Então eu tenho 5 personagens ao redor do mundo. Na África, tem na Sibéria, tem em Bangladesh, Miami, na Amazônia e tal. São pessoas que já estão vivendo a crise do clima, como de fato já estão. E essas histórias vão se articulando para a gente tentar mostrar o mundo que essa molecada vai receber aí. Enfim, é o roteiro do Braulio Mantovani, é um projeto para Netflix. Conheço o Braulio. Era para eu ter começado a filmar já esse ano, claro, por causa da pandemia não pude. Então estou vendo se agora, se der certo em fevereiro, por aí dá para começar. Você acha que eu estou muito empolgado, porque, como deu para ver aqui, é o meu tema, né? Sim, sem dúvida, é sua missão, né? E apesar de eu ser pessimista, como eu estava falando agora há pouco, assim, eu tenho netos, eu tenho filhos, tenho netos, isso me preocupa muito. Cara, eu não vou parar, eu vou afundar, mas eu vou ficar batendo até o fim. Enfim, isso não me desanima, isso não me deixa, né, não vou para a cama deprimido, chorar. Eu vou ficar lutando, tentar conscientizar. A gente precisa fazer as pessoas entenderem, porque parece que ninguém quer entender. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Onde está a consciência? Essa é a minha pergunta. Porque eu acho que quando eu tenho esses insights, eu tenho muitos, as coisas brotam. Da onde que elas vêm? Elas não estão no cérebro. Ou elas estão no cérebro. Agora, e quando uma intuição te diz, você não deveria fazer isso? Eu aprendi a acreditar nessa intuição, nessa voz interna que fala, não vai ali, que isso não vai dar certo.